Vamos abrir a linha internacional às 8 horas e 48 minutos, mudando de assunto para falar sobre a posse do presidente da Guatemala. A editora de internacional do canal Band News TV, jornalista Beatriz Ferretti, está conosco nessa manhã para trazer os detalhes. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Pedro, Thaís, a quem nos acompanha. Bernardo Arévalo tomou posse como novo presidente da Guatemala durante a madrugada, em uma cerimônia marcada por tumulto, protesto, pressão da oposição e também por um atraso de 9 horas. Isso por conta das manifestações que aconteceram no entorno do Congresso da Guatemala, enquanto a oposição fazia pressão e tentava, isso ainda diante de um Congresso da gestão anterior, tentava fazer com que os deputados eleitos pelo partido Semídia, que é o partido pelo qual o novo presidente se elegeu, chegassem ao parlamento de forma independente, ou seja, sem representar o partido do atual presidente. Essa medida acabou caindo depois, mas por causa desse tumulto e dessas contestações, houve esse atraso na cerimônia de 9 horas. E agora, o novo presidente assume no lugar do direitista, o ex-presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei. Ele venceu as eleições em agosto de uma forma surpresa, surpreendeu os eleitores com 58% dos votos, derrotando a ex-primeira-dama Sandra Torres. Acontece que desde a eleição do atual presidente, ele vem enfrentando uma série de medidas judiciais para tentar impedir que ele tomasse posse no país, inclusive ações promovidas pelo Ministério Público da Guatemala, que dizia que as eleições deveriam ter sido anuladas devido a irregularidades que foram constatadas, segundo o Ministério Público no país, na apuração dos registros de votos. Então, o Ministério Público chegou a pedir a anulação das eleições, a suspensão do partido Semídia e também que o presidente eleito tivesse a imunidade retirada. Essa decisão foi revertida depois e classificada por Arévalo como uma perseguição e também uma tentativa de golpe. Aliás, grande parte da comunidade internacional também condenou essas ações da Justiça, Estados Unidos, União Europeia, a Organização dos Estados Americanos, a OEA e também a ONU, dizendo que foi uma tentativa de ruptura da ordem constitucional. Não à toa, vários líderes internacionais estiveram na cidade da Guatemala, capital do país, para participar dessa cerimônia e demonstrar apoio ao presidente eleito. Foi o caso do rei da Espanha, os presidentes do Chile e da Colômbia. Pelo Brasil, quem estava representando o presidente Lula foi o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, que inclusive fez uma publicação nas redes sociais dizendo que participou de um ato de apoio ao presidente Bernardo Arévalo. Ele disse no Twitter que após a realização de uma eleição justa, livre e transparente, acompanhada por observadores internacionais e refletindo a livre manifestação da vontade da população local, Arévalo foi eleito, tomou posse, aliás, como presidente do país. E aí o Alckmin também diz, nessa nota divulgada nas redes sociais, que a democracia da Guatemala mostrou sua força e o respeito pelo resultado nas urnas beneficia toda a região. O novo presidente vai ter uma série de desafios pela frente, então, além de lidar com essa herança desses processos judiciais, de toda essa instabilidade política que ele enfrentou desde quando venceu as eleições, ele pretende lutar contra a corrupção. Aliás, essa foi a principal bandeira durante a campanha dele. Ele, como um social-democrata, líder de centro-esquerda, justamente em um país que enfrenta uma corrupção de uma forma muito forte. A Guatemala está em 30º lugar no ranking da Transparência Internacional, que conta com 180 países quando a gente fala de corrupção. Mas também vai enfrentar a pobreza, viu? Cerca de 60% de toda a população, que conta com quase 18 milhões de habitantes na Guatemala, hoje vivem na pobreza. Então também esse deve ser um foco do novo governo, Pedro e Thaís. Obrigada, Beatriz Ferretti, editora de internacional do Band News TV. Aliás, Beatriz, que momento complicado para países na América Latina, né? Quando a gente passa, assim, os olhos pelo continente, tá difícil identificar um lugar que não tenha uma situação conturbada em relação à política, em relação à economia ou em relação à violência. Não tá fácil, não. Obrigada, viu, Bia? Obrigada.